A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Vamos aí para mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser a respeito de será que Deus se arrepende? Que o Criador se arrepende? Porque são perguntas que eu fico até feliz de. Eu já fiz certas perguntas ao Criador, né? Quando eu li as escrituras, comecei a estudar as escrituras e ainda não entendia certas coisas. Tem pergunta que muitos se fazem para poder ser malicioso e distorcer e negar a palavra de Deus, negar Cristo, negar tudo que. Como tem muitos ateus que estudam as escrituras já para querer derrubar o que está escrito lá e falar que as escrituras é uma fraude, né? Mas tem aqueles que são cristãos genuínos e que têm dúvidas, porque a Bíblia ela tem muitas parábolas, muitas figuras simbólicas e tem também o paradoxo, né? Que é um paradoxo? É uma coisa que parece contraditória, mas não é. Então, fala Jesus que ele é o príncipe da paz e ao mesmo tempo ele mesmo fala que ele não veio trazer paz ao mundo, veio trazer espada. Colocar pai contra mãe, mãe contra filho e os inimigos do homem serão da sua família, às vezes, pode ser, de algumas famílias, outras não, né? Outra família vai ser todo mundo cristão, tem família que vai ter dois ou três cristãos e a maior parte não vão ser, ou vão ser falsos cristãos também, porque tem isso, né? Joio no meio do trigo, joio é aquele que se parece com o trigo, parece cristão, fala que é cristão, mas não é cristão. Então tem muitas coisas no meio nesse mundo acontecendo, tanto de falsidade quanto de pessoas ateia, declarada ateia, ou pessoas que adoram outros deuses, né, que tem uma fé, mas não no Deus da Bíblia, da Escritura, mas em outro Deus que ela fabrica na mente dela, ou outro Deus que dizem que existe e é o que elas crê, né? Entendeu? E tem quem crê no Deus desse século, que é o próprio Beuzê, né? Então, cada um crê no Deus que quer, né? Então, aqui é análise e reflexão. Eu creio no Criador, Yahvé Vavirê, Yahusha, Yeshua Hamashia, que é o nosso Salvador, o nosso Messias que veio há mais de 2000 anos, se deu a si próprio por nós na cruz para pagar o nosso pecado. É nesse que eu creio, no Deus das Escrituras Bíblicas, né? Mas cada um crê no Deus que quer. Então, a Bíblia diz assim, em certos momentos, que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para mentir, e ele não se arrepende e não se arrepende também do que ele faz para as pessoas. Mas em outros versículos da Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e se arrependeu em certos momentos que ele fez alguma coisa lá pelo povo e ele se arrependeu depois. Entendeu? Então, parece que as escrituras se contradizem, mas não se contradiz, é porque a gente não busca procurar entender mais aprofundadamente. Então, o arrependimento, o possível arrependimento do Criador, vamos ver que arrependimento é esse e se é o mesmo arrependimento que nós temos. Porque a gente tem que entender, irmãos, que nem Cristo fala que ele deixa a paz dele, não como o mundo a dá. Ah, e quando eu disse que Cristo traz espada, pai contra filho, filho contra pai, não é ele que joga o filho contra o pai contra o filho. É porque muitos vão crer no nome de Yeshua como o único suficiente salvador da família e outros não vão crer. Não é ele exatamente que joga um contra o outro. É a fé que um vai manifestar nele e outro da família não. Aí os dois vão entrar em atrito da mesma família. Entendeu? Aí que ele chama de espada, né? De divisão dentro de família, né? E aí ele fala, por isso que eu venho trazer divisão. Porque não que ele queira essa divisão, mas que como ele dá o arbítrio da pessoa escolher se ela quer crer nele ou não, aí tem um da família que vai optar por crer, outro vai optar por não crer. Aí é onde cria divisão.
entendeu? Não é que ele quer que jogue um familiar contra o outro, né? É isso que a pessoa não entende. E é a mesma coisa que de arrependimento, né? Que fala que Deus não se arrepende e depois fala que Deus se arrepende. É que às vezes acontece uns negócios aqui, irmãos. É estranho, né? Mas tudo bem. Né? Aí fala que Deus se arrepende. Mas, assim como Cristo fala que deixa a paz dele, mas não como o mundo a dá, porque o mundo dá uma paz, mas é uma paz fraudulenta. O anticristo vai vir com a falsa paz, né? Mas não é a paz de Deus, entendeu? Do mesmo jeito ele fala que tem o amor de Deus, não é um amor do mundo, porque o mundo oferece um amor permissivo. Pode pecar à vontade que Deus vai te salvar, vai te levar para o céu, porque ele é misericordioso, é bondoso. Aí esquece que Deus também é justiça e que na Bíblia também fala que Deus se ira contra o pecado. Não contra o pecador, porque o pecador ele ama e ele deu a vida do filho para justamente o pecador que ia a ele ser livre do pecado. Entendeu? Mas aquele que não quer se livrar do pecado, quer continuar nas obras iníquas das trevas, aí ele fala essa narrativa, Deus é bondoso, quer dizer, ele esquece da justiça, que Deus é justo e ele tem que condenar e julgar o pecado, entendeu? Então eles criam uma fantasia de um Deus permissivo, que não existe nas escrituras, entendeu? Porque o maior atributo do Criador é o amor, mas ele não tem só esses atributos, ele tem a justiça dele, que é santa, e o outro atributo, ele é santo. Ele não pode conviver com o pecado, com o mal. Entendeu? Apesar dele conhecer o mal, ele não pratica o mal. Não há trevas no Senhor. Apesar de ele falar, eu crio o bem, eu crio o mal, mas não é criar um mal moral, criar um mal de assim, você matar os outros, fazer maldade. O mal que o Criador diz que ele se refere é quando ele deixa a consequência dos nossos atos como castigo vir para nós. Por exemplo, quando você dá uma chinelada no seu filho, não dói no seu filho? Às vezes põe de castigo. Hoje nem tanto que não pode, né? Mas antigamente você dava uma chinelada, uma cintada nas pernas quando fazia travessura. Isso Deus chama de mal, mas é uma correção, entendeu? Agora tem o mal moral, que é o mal da desobediência. Esse não foi Deus que criou. Ele permitiu, porque ele deu o livre-arbítrio para Adão e Eva e para os anjos. Os anjos pecaram, perdeu o livre-arbítrio, agora o que nós temos é arbítrio de escolher só o caminho do mal e do bem. Só é a única escolha que a gente tem nessa vida. Muitos falam, não, eu escolho isso porque eu faço meu corpo, minha regra. Entenda isso, criatura. Dos dois lados, você escolhendo o lado do Criador, dos céus e da terra, do Deus das Escrituras, escolhendo um outro Deus, Deus desse século, ou qualquer outro Deus, e escolhendo fazer a sua vontade pecaminosa, você já está fazendo a vontade do diabo, não a sua. Porque o pecado, quando Eva pecou e desobedeceu o Criador, quem soprou no ouvido dela? Não foi o Satanás que possuiu a serpente e soprou lá e ela não caiu em transgressão? Então, na verdade, Eva foi manipulada, caiu no engano e pecou. Daí por diante, ela entregou o livre-arbítrio. Então não tem mais livre-arbítrio. Tem arbítrio, mas livre-arbítrio não tem mais. Entendeu? Então, se eu entrego a minha vida para Cristo, eu não faço mais a minha vontade. Eu sou conduzido a fazer a vontade do Criador por meio do seu Espírito e por meio da sua palavra. Da mesma forma, quem está nas obras iníquas das trevas, do pecado, está fazendo a vontade do diabo, não a sua. Entende? Simples assim. Entendeu? Vamos lá. É que às vezes não dá para dar todos os detalhes, porque senão o vídeo fica grande. Não, é muita coisa para ensinar da palavra. Num vídeo só não dá para ensinar tudo, irmãos. Já tenho mais de 600 vídeos aí, ó. E não falei tudo. É que a gente tem que anunciar da palavra, né? É aos poucos, né? É aos poucos. A ideia de que Deus possa se arrepender é desconcertante para muitos leitores da Bíblia. Textos como Êxodo 32, onde Moisés intercede pelo povo de Israel após o pecado do bezerro de ouro, são frequentemente citados como evidência de que Deus pode mudar de ideia ou se arrepender. Ou seja, com base nesse texto, temos a impressão de que Deus não sabe de tudo.
porque parece ser possível por meio de Ele uma é conversa... onisciente, onipresente e onipotente. Mas dá a impressão que Deus não sabe de tudo. Aí a pessoa se confunde. Entendeu? Por quê? E é lícito a pessoa ter dúvida e perguntar sobre coisas. E eu gosto de ficar assim, que as pessoas me façam pergunta difícil, porque me incentiva a estudar para dar essa resposta para a pessoa, se Deus assim me usar, né? Ou usar outros irmãos para elucidar isso, que nem tá usando o irmão aí também, para trazer esse conhecimento. E isso também eu já é um conhecimento que eu já tinha, mas eu uso o livro para embasar, para levar mais clareza para vocês, entendeu? Então, é lícito ter dúvida. Agora, tem uns que têm dúvida para poder destruir a palavra de Deus. Aí é diferente. Agora, quando você tem dúvida de querer entender, porque às vezes você fica pensando que a palavra de Deus em alguns momentos se contradiz, então isso é lícito, porque você quer entender. Fala, ué, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, não estou entendendo nada, né? Quem é Deus? Será que Deus é assim? Será que Deus é assado? Porque Deus fala uma coisa numa hora, passagem bíblica, na outra passagem ele fala outra coisa contrária, entendeu? Então a pessoa fica em dúvida, isso que é o que a gente chama de paradoxo da Bíblia, entendeu? Que parece contraditório, mas não é. Se você buscar intimidade, buscar resposta em Deus, ele vai te revelando, entendeu? Aí você vai entendendo aos poucos. Em algo que ele não tinha pensado e mudar sua opinião. Mas afinal, se Deus sabe de tudo, como Moisés mudou o pensamento de Deus? Em Êxodo 32, encontramos Moisés o não povo de mudou o Israel pensamento de Deus. recém-liberto do Egito, Ele vai criando um explicar aí. bezerro de ouro e adorando-o como Deus. Este ato realizado enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo a lei, significava uma traição à aliança com o Senhor. A reação de Deus é descrita nos versos 9 e 10. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. Furor é a ira do uma Senhor. grande nação. Depois de ouvir essa declaração, Moisés intercede pelo povo, rogando a Deus que volte atrás e poupe Israel. Para convencer o Senhor, ele usa 3 argumentos. Mas na verdade, ali, o Senhor estava anunciando, esse povo é de dura serviço, deixa-me acender o meu furor, a minha ira contra esse povo, e eu falei de você uma grande nação, que ele ia mandar destruição para o povo que estava idolatrando o bezerro de ouro, traindo o Senhor, idolatrando outras coisas no lugar do Senhor. Olha como isso é abominável para o Senhor. Mas na verdade, Deus também estava testando Moisés ali. Não foi Moisés que convenceu Deus a mudar de ideia. Foi o Senhor que estava agindo pelo o espírito dele. Tá certo que não habitava dentro de Moisés o espírito, era por fora. Naquele tempo, o Espírito Santo não tinha descido dentro das pessoas. Ele agia fora, guiando por fora. Então, mas o espírito já estava agindo em Moisés ali, justamente para que Moisés mostrasse misericórdia e clamasse a Deus para que Deus tivesse misericórdia pelo povo, para mostrar a retidão do coração de Moisés, entendeu? A compaixão de Moisés pelo povo, entendeu? Que é isso que Deus ama em nós. A mesma compaixão que Deus deu, dando seu filho para morrer na cruz para pagar o nosso pecado. A compaixão e misericórdia, entendeu? E ali era um teste para Moisés. Não foi Moisés que mudou a opinião de Deus. Deus já tinha a opinião dele formada lá, só que ele não anunciou, entendeu? Então, na verdade, ele estava tentando fazer Moisés reagir à vontade dele. Não Deus que mudou de opinião porque Moisés falou. Entendeu? A lógica da coisa. A ação de Deus entre as nações. Moisés aponta que destruir Israel faria com que os egípcios questionassem as intenções de Deus. Porque onde dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Segundo, a fidelidade de Deus às suas promessas. Moisés lembra a Deus da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel. De novo testando o coração de Moisés. Porque Moisés foi lembrar a Deus da aliança que ele tinha feito com o povo. Mesmo o povo traindo ele, Moisés teve compaixão pelo povo e clamou: Senhor, tem misericórdia desse povo e tal. Então, Moisés de novo intercede. Ali, Deus já sabia o que ia fazer também. Então, porque Deus é onisciente, ele já vê lá na frente. Então, ele estava querendo ver a atitude de Moisés, entendeu?
Vamos lá, dá sequência. dos servos, aos quais por ti mesmo juraste e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus. Terceiro, a misericórdia de Deus. Implícito na intercessão de Moisés estava a confiança no caráter misericordioso do Senhor, que não rejeita aqueles que se arrependem. De O versículo coração. 14 relata a resposta divina a estes bons argumentos de Moisés. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E é justamente aqui E que esse arrependimento não é igual ao nosso arrependimento, entendeu? Por exemplo, quando a gente se arrepende do nosso pecado e entrega a vida para o Senhor, entendeu? O arrependimento de Deus não é um arrependimento igual ao nosso. Diz, arrependeu o Senhor de punir o povo por causa da intercessão de Moisés. Mas o Senhor, na verdade, ele não precisa se arrepender, porque ali ele só estava testando Moisés. E ele já sabe quem ele vai condenar e quem ele não vai, e quem ele vai salvar e quem ele não vai. Quem vai se converter e quem não vai. Mas mesmo assim, por misericórdia, para Deus exercer a misericórdia dele para com o povo, ele ouviu a intercessão de Moisés, sendo que ele já sabia que Moisés ia interceder pelo povo. Tudo ali era um teste para provar se Moisés estava mesmo no caminho do Senhor, estava sendo capacitado, estava fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ele agisse com misericórdia, mesmo o povo pecando e traindo. Tanto é que quando Cristo veio e se deu a si mesmo para pagar o nosso pecado, ele fez isso quando a gente ainda era pecador. Ele não esperou a gente se converter. A gente era rebelde para com Deus. A gente estava nas nossas obras iníqua e maléfica das trevas, como diz a carta de Paulo aos Efésios. Entendeu? A gente saiu das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Entendeu? Então, Deus estava testando para ver se Moisés ia exercer a misericórdia. Entendeu? Lidar com o problema do arrependimento de Deus. É importante dizer que não só nesse texto encontramos esse arrependimento. Vários outros textos do Antigo Testamento também levantam essa mesma questão. Mas antes de seguirmos, deixa eu te falar sobre os meus mapas mentais de todos os livros da Bíblia que podem ampliar a sua compreensão da palavra de Deus. Adquirindo o material, além desses mapas, você ainda terá acesso a diversos bônus, como um curso de interpretação com videoaulas e mapas mentais. O link para adquirir está aqui na descrição. Continuando, a palavra arrependeu, traduzida no texto, vem do termo de interpretação com videoaulas e mapas mentais. O link para adquirir está aqui na descrição. Continuando, a palavra arrependeu, traduzida no texto, vem do termo hebraico naham, que pode significar consolar-se, sentir pesar ou mudar de curso. E esse significado representa um grande problema, porque Deus é onisciente e perfeito. Nele não há mudança de essência ou caráter. Essa ideia é confirmada por diversos outros textos bíblicos. Em Números 23 e 19 lemos: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, como conciliar essas declarações aparentemente opostas? Quando nós geralmente nos arrependemos, fazemos isso porque adquirimos novas informações que nos mostram que erramos. Os textos que falam sobre o arrependimento de Deus não devem ser interpretados como se ele tivesse cometido um erro ou adquirido novas informações. Porque Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas e conhece o futuro. Deus tem diversas características que nós não podemos nem chegar perto de entender completamente. No entanto, Deus, apesar de maior do que nós, se comunica conosco. E para fazer isso, ele utiliza uma linguagem que nós podemos entender. Então, quando a Bíblia fala de Deus se arrepender, é porque ele estava se comunicando com Moisés de uma forma que Moisés pudesse entender. Não que Deus se arrependesse igual a gente se arrepende, igual o nosso arrependimento. Não, porque Deus é todo poderoso, onisciente, onipotente. Não tem como você falar que Deus vai se arrepender. Mesmo que algumas partes da Escritura relatam o arrependimento de Deus ali, só que se você se aprofundar, você vai ver que não é o mesmo arrependimento que nós temos. Quando a gente tem novas informações e se arrepende de atos que a gente viu que era errado. Não, porque Deus não erra. Deus é perfeito. Como é que ele vai se arrepender? Igual a gente. Não tem como. Então, ali era o teste, como eu falei, de Moisés. Deus já estava com tudo orquestrado, já sabia que Moisés ia falar, já sabia o que o povo ia fazer, certo? Já sabia que pela boca de Moisés, alguns iam se arrepender das idolatrias, outros não. Tanto é que lá na frente, quando
Coré, né, o sacerdote Coré e outros que estavam junto com Coré, Datã, Abirão, eles se revoltaram contra Moisés, Deus abriu a vala e destruiu eles e foram todo mundo engolido. Entendeu? Ali era um simbolismo do futuro, do lago do fogo, como a perdição eterna, que vão ser engolidos, vão ser jogados no lago do fogo. Então, Datã, Abirão e Coré foram perdidos, entendeu? Porque não quiseram se arrepender, porque eles idolatraram outro Deus, certo? Fizeram bezerro de ouro. Isso é abominação para o Senhor. Mas mesmo sendo abominação, se você mostrar arrependimento genuíno dessas obras iníquas, Deus tem misericórdia de te perdoar. Entendeu? Agora, se você se arrepender, não foi o que aconteceu com Datã, Abirão e Coré. Não se arrependeram. Então, pagaram com a condenação. Pudesse compreender. As escrituras frequentemente usam uma linguagem chamada de antropomórfica para descrever Deus, atribuindo-lhe emoções, ações e até mesmo características físicas humanas. Tudo isso para que possamos compreendê-lo melhor. Por exemplo, Salmos 34:15 diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. No entanto, nós sabemos que Deus... Porque, se ele falar na linguagem dele, de Deus, com a gente não compreende o Criador. Porque ele é um ser infinito, todo-poderoso, onipotente, onisciente e onipresente. Ele é um ser elevado. E é um ser que existe por si só. Ele nunca foi criado. Ele existe por si só. Ele é o Criador. Entendeu? Então, para a gente entender, compreender o que Deus, a comunicação de Deus, ele fala na nossa língua. Entendeu? E se ele não falar na nossa língua, a gente não entende. Entendeu? Como arrepender, Deus se arrependeu. A gente entende o significado de arrependimento, mas não que Deus se arrependa. Entendeu? É uma forma de Deus comunicar que se a pessoa se arrependesse, Deus ia reagir, a pessoa... Deus reage conforme as atitudes da pessoa. Tipo, ela se arrepende, Deus perdoa ela, porque ela se arrependeu, mostrou arrependimento. Ela não se arrepende, então Deus vai reagir conforme a atitude e a falta de arrependimento. Entendeu? Então não é Deus que se arrepende. Ele se move de acordo com o que o ser humano vai buscar. Entendeu? E dá a cada um aquele que... Entendeu? Então não tem como você falar Deus se arrepende, né? A linguagem de Deus se arrepende é para mais a gente entender que conforme você se arrepende, Deus tem a misericórdia para você, entendeu? Não é que ele volta atrás, não, ele tem determinado, se você se arrepender, eu tenho misericórdia. Se você não se arrepender, já está decretado o juízo, entendeu? O espírito, ele não possui um corpo como o nosso. De qualquer maneira, o uso de características humanas para descrever Deus na Bíblia nos ajuda a entender melhor o caráter do Senhor e a seriedade do pecado. Ao mesmo tempo, nos lembra de que nossas categorias humanas são insuficientes para descrever completamente a majestade e a perfeição dele. Tem como. Por exemplo, em Gênesis 6, Deus expressa pesar por ter criado a humanidade devido à maldade generalizada na Terra. No entanto, isso não significa que ele não sabia o que aconteceria. Exato. Em vez disso, demonstra que Deus se importa profundamente com a criação e que o pecado humano causa tristeza genuína em seu coração. A ideia de arrependimento foi a forma que o autor bíblico usou para demonstrar a tristeza de Deus. Isso. Por isso, algumas versões bíblicas, como a NTLH, traduzem esse arrependimento como tristeza. Deus já sabia de tudo o que aconteceria no mundo. Essa ideia é confirmada em passagens como Efésios capítulo 1. Que falam do plano soberano de Deus, incluindo a redenção através de Cristo, estabelecido antes da criação do mundo. Ou seja, ele não foi surpreendido em nada. Outro exemplo ainda mais curioso é 1 Samuel 15. Lá, Deus não surpreende e outra. Deus, ele reage conforme a sua atitude, ele não se molda. E outra, tudo que a gente faz aqui, por isso que eu falo, não adianta muitos religiosos querem impressionar Deus. Paulo fala em Gálatas, pare de tentar surpreender, impressionar Deus. Entendeu? Seja sincero, simples e faça as coisas que agrada o Criador. Não fica tentando
impressionar o Criador? Que ele mesmo fala, deixei de ser um homem da lei, de ser um homem para impressionar com regras, para agradar mediante o Espírito. Entendeu? Então, não adianta, você não impressiona Deus. E outra, Deus é imutável. Entendeu? Não adianta você querer, como que se fala? Impressionar Deus. Deus já sabe de todas as coisas, de todos os seus atos que você vai praticar, já sabe dos seus pensamentos, já sabe de tudo, cara. Entendeu? E se você se arrepender, ele tá lá de braços abertos para te acolher e te purificar. Agora, se você não quiser, né, ele também deixa você livre. Só que aí vai ter consequências. Entendeu? Ao rei, mas isso não implica surpresa ou erro de sua parte. É uma expressão do impacto moral e relacional das ações de Saul, que desobedeceu a Deus. Até porque mais na frente, no mesmo capítulo, é dito: aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então observe que no mesmo capítulo é dito 2 vezes que Deus se arrependeu e uma vez que ele não pode se arrepender. Ou seja, o autor tem consciência de que esse arrependimento do Senhor não é como o nosso arrependimento. Exato. Enquanto o arrependimento humano geralmente envolve mudança de pensamento ou ação devido a erros ou novas informações, no caso de Deus, o arrependimento é também uma forma de expressar sua resposta consistente ao comportamento humano. Isso. Quando as pessoas se arrependem Exato. e se voltam para Deus, ele muda sua postura de juízo para a misericórdia. Exatamente. Essa aparente Aí, mudança, na verdade, reflete sua bela natureza explicação. imutável. Ele permanece fiel ao seu caráter justo e misericordioso, ou seja, no fim das contas, ele não muda, ele apenas reage às nossas mudanças. Isso. Um exemplo claro disso está no livro de Jonas. Ele reage às Deus nossas ameaça mudanças. destruir Nínive devido aos seus pecados. No entanto, quando os ninivitas se arrependem, Deus também se arrepende do desastre Se planejado. arrepende, Isso não indica a assim, estabilidade né, do Senhor, que ele mas já sim sabia a que o povo ia aplicação se de seu arrepender caráter e iria voltar para ele, ele em ia resposta à ter mudança dos corações misericórdia. humanos. Mais uma vez, não foi ele que mudou, foram os ninivitas que mudaram. Isso. Voltando ao nosso texto, percebemos também que ele levanta uma questão importante sobre a soberania de Deus e a responsabilidade Quem humana. muda somos nós. Se Deus é soberano, por que ele permite que Moisés o influencie, mesmo que aparentemente? A resposta está na própria narrativa. Deus soberanamente escolheu usar a intercessão de Moisés como um meio para realizar seu plano. Isso é consistente com a natureza relacional de Deus, que inclui a humanidade em seus propósitos. Essa relação entre soberania de Deus e responsabilidade humana é um tema recorrente nas Escrituras. Deus é plenamente soberano, mas também responsabiliza os seres humanos por suas escolhas e ações. Essa tensão aparente é resolvida na cruz de Cristo, onde a justiça e a misericórdia de Deus se encontram perfeitamente. Por um lado, Deus demonstra seu infinito amor por nós ao dar o seu Filho, e por outro, demonstra sua infinita justiça ao mostrar a seriedade e gravidade do pecado. O conceito de que Deus se arrepende é muito importante para a nossa fé. Ele demonstra que Deus se importa profundamente com nossas ações e responde a elas. O arrependimento humano genuíno sempre encontra a misericórdia de Deus. Isso é uma evidência de que ele permite retornos em nossas vidas. Em contrapartida, quando nos arrependemos, se você não se arrepende e quer fazer a sua vontade, ele também reage de acordo com a atitude humana, de rebeldia. Então, qual que é a consequência dos seus atos iníquos? Como Deus é justo, ele tem que punir o pecado e, naturalmente, vai acabar punindo o pecador. Ele ama o pecador, por isso que ele deu o Filho para morrer, para que todo que em Cristo e Yeshua crê não pereça, mas tenha a vida eterna, se arrependa dos seus atos pecaminosos e ande pela justiça, verdade, paz, amor, benignidade, caridade e todos esses frutos do Espírito, né? E de vez em quando a gente vai tropeçar e vai errar e vai se arrepender de novo, pedir a justificação, a purificação pelo sangue do Messias e volta para o Pai de novo, entendeu? Agora, aquele que não se arrepende, Deus tem que julgar o mal, julgar o pecado e dar o juízo, entendeu? Então ele é imutável nos decretos dele. Não, homem nenhum faz Deus voltar atrás. Deus, já por onisciência, sabe quem vai voltar atrás, quem não vai, quem vai se arrepender, quem não vai. Então o decreto dele já está estabelecido. Então ele sabe que aquele lá vai se perder e ele vai ter que julgar, mesmo que ele não queira, porque ele ama o ser humano. Mas por causa da santidade e justiça do Criador, ele tem que julgar o mal.
ele tem que destruir o mal. Se a pessoa que deixa se dominar pelo mal não quer se arrepender, e mal aqui não é só matar, roubar, quando é mal é mentir, trair, enganar, é invejar, tudo isso é mal. Tudo isso é contrário para a palavra de Deus. E a pessoa não consegue se arrepender e se dominar, porque você só consegue se arrepender, se dominar a partir do momento que você entrega a vida para Cristo e vem morar o Espírito Santo. Enquanto a pessoa não entregar a vida para Cristo, não aceitar Yeshua como Salvador, único e suficiente, ela não vai se arrepender dos seus pecados, porque ela não tem poder para isso, entendeu? Agora, ao momento que ela entrega a vida para... Aí sim, aí vem o poder, a gente é revestido de poder do Espírito Santo para poder mortificar a obra da carne e se arrepender e andar, procurar se santificar a sua vida para ser aceito por Deus e entrar no reino celeste, entendeu? Porque aí a gente já está justificado pela obra do Filho dele na cruz, entendeu? Com graça e restauração. Por outro lado, a dureza de coração e a recusa em se arrepender levam ao juízo do Senhor. Essa verdade deve nos motivar a levar a sério o chamado ao arrependimento e à obediência. A relação entre soberania de Deus e a responsabilidade humana, como mostrado nesses textos, não é contraditória, mas complementar. Deus é soberano em seus planos, mas também responde às nossas escolhas e atitudes. Então, o que podemos concluir sobre o arrependimento de Deus? Lembre-se de que o arrependimento divino não implica erro ou mudança de caráter, mas reflete a maneira como Deus, em sua infinita sabedoria, interage com a humanidade usando uma linguagem que nós podemos compreender. Esse arrependimento é, na verdade, uma expressão de seu caráter imutável, que responde com justiça ao pecado e com misericórdia ao arrependimento sincero. E como palavra final, que possamos focar menos nas aparentes contradições e mais no que esses textos revelam sobre o coração de Deus. Ele não muda, mas nos convida a mudar. Sua resposta ao nosso entendimento não é sinal de fraqueza, mas de um amor que está sempre disposto a nos acolher de volta. Independentemente das consequências de nossas falhas ou da profundidade dos nossos pecados, lembre-se de que a graça de Deus é maior. Então guarde isso em seu coração. Mas para a graça de Deus se manifestar em nossas vidas, tem que ter arrependimento genuíno. Se você não tiver, não tem como a graça se manifestar. Deus e Yeshua tá de braços abertos para te receber. Não importa o quanto você errou, o quanto fundo você pecou, não importa. Desde que tenha arrependimento genuíno, o Pai está de braços abertos mediante o Filho para te receber. Agora, tem que ter arrependimento. Se não tiver arrependimento, não quiser ser a vida transformada e mudar as coisas erradas, parar de fazer o que era mal e voltar para fazer o que é bom aos olhos do Senhor, não tem como a graça e a misericórdia de Deus se manifestar na vida dessa pessoa, entendeu? Não é eu que estou decretando, está nas escrituras. Não estou impondo nada, está escrito lá, tá bom? Então esse foi o vídeo. Vamos lá, peraí, irmãos. Muito obrigado. Agradeço de coração, capaz aí em vocês que tenham conseguido entender a mensagem que ele e eu passei aqui. Espero que vocês tenham entendido, tenha servido de alimento para vocês e de esclarecimento para você entender que Deus é imutável e ele não se arrepende. Que o arrependimento que fala em algumas passagens da Bíblia não é igual ao nosso arrependimento de mudança, entendeu? Porque Deus é imutável, ele não muda, entendeu? Então, você não... tudo que você vai fazer de bom e de mal, você não surpreende a Deus. Ele já sabe que você vai errar ou que você vai acertar. E ele já sabe se você vai se arrepender e se você não vai. Ele já sabe, quando eu digo, estou me referindo de uma maneira geral, tá? Não estou falando de uma pessoa específica. Que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é o Todo-Poderoso, sabe de todas as coisas e vê todas as coisas. Ninguém esconde nada do Senhor, ninguém impressiona o Senhor. Não venha achar que você vai fazer cerimônia, eu vou fazer isso. O que você tem que fazer é se entregar de corpo e alma ao Filho dele e o Espírito vai te conduzir a fazer misericórdia, a amar o próximo, a fazer o que você tem que fazer. É o Espírito Santo que te guia. Não é você pela sua força, pelo seu intelecto humano, sua inteligência carnal e humana. Entendeu? É toda obra do Criador, é toda obra do Senhor e Salvador Yeshua. Tudo foi feito por ele, por meio dele. Nada se fez sem ele, sem Yeshua.
Tudo que foi feito por meio dele e para ele. E volta para o Criador. Entendeu? Entendeu? Você vem ao mundo e volta depois para ele de volta, o seu espírito. E aí ele direciona cada espírito de acordo com o que você viveu aqui nesse mundo. Bem ou mal. Entendeu? Então, mas o espírito de todos volta para o Criador. Entendeu? Então você vem e volta. Tudo volta. A criação toda volta ao Criador. Né? O inimigo tentou usurpar, mas vai ser devolvido pro Criador. E ele tem os planos dele lá, entendeu? Tá bom? Se for o vídeo, compartilhe o vídeo. Por favor, compartilhe, deixa o like, badale o sininho de todas. Se inscreva quem não é inscrito. Bem-vindo ao Novos Inscritos. Amo todos vocês no nosso Senhor e Salvador Messias, Yeshua HaMashiach. Fiquem com o Criador, que o Criador os abençoe, os esclareça, ilumine, dê sabedoria, inteligência espiritual, saúde, paz, shalom, shalom, como dizem os judeus. Fui, até o próximo vídeo.